Fala pessoal, eu aqui de novo. Eu tava passeando por aqui na propriedade do meu avô e eu me deparei com essa pequena subida, essa pequena elevação aqui no terreno, no meio da vareda, né? E eu lembrei de uma história que meu avô, ele contava pra mim, que no período de seca, aqui na região do semiárido, e aí, né, na faixa de 50, 60 anos atrás, no período em que as pessoas elas eram menos assistidas ou quase que eram negligenciadas, né, a assistência por parte do governo, né, para com as calamidades socionaturais, no caso aqui da nossa região em particular, a gente está falando da seca, né? O semiárido ele tem, né, a questão da seca, que ela é bastante recorrente aqui na região. Pois bem, meu avô contava que em períodos de seca era comum ver pessoas, famílias inteiras, né, saindo por aí nas ravinas, né, que a gente conhece como grotas aqui na região, as grotas, beira de riachos, né, atrás de uma pedrinha chamada rutil, né? Aqui a gente conhece como pedra rutil, né? E aí as pessoas saíam e procuravam essas pedras. Deixa eu ver se eu encontro uma aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, achei uma aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa daqui é a pedra rutil, né? Que meu avô falava, ó. É comum encontrar elas aonde passa um pequeno filete de água, né? Aqui no inverno corre bastante água aqui nessas varedas, né? Ó, aqui, ó, pega outra, aqui outra, aqui outra aqui. E aí eu vou contar pra vocês por que eles pegavam ela. Aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Ela faz até um barulho, ó. Não sei se tá dando pra escutar. Tá vendo, ó? E aí, pessoal, é o quê? Peraí, deixa eu ver se dá certo aqui. Não tá pegando o zoom. Mas enfim, certo? E aí o que é que acontecia? As famílias mais pobres, né, que não tinham mais nenhum recurso, né, nos períodos de seca, elas saíam por aí, atrás dessas pedrinhas. E aí o que é que acontecia? Elas pegavam essas pedrinhas para vender, né? Vender ou trocar por alimentos. Vendiam aqui mesmo na região, em pequenos comércios, né? E aí você pergunta, para que serve esse rutil? O que é que esse rutil, essa pedrinha aqui, ela tem de tão especial, né? Para as pessoas venderem ela e trocar e comprarem alimento, né? Essas coisas. Turma, o rutil, ele tem a presença de minério de ferro em grande quantidade, grandíssima quantidade mesmo. Tanto é que uma pedrinha dessa aqui, ela tem um peso enorme, certo? Ela tem um peso enorme mesmo. Ela é bem pesada. Ela tem propriedades, né? Ela tem bastante minério de ferro contido nela. E aí esses comerciantes aqui da região, do semiárido, eles compravam, né, dessas pessoas que estavam sofrendo aí com a seca, passando fome. E aí eles compravam e revendiam para outras pessoas que, né, que aí transformavam, né, tiravam esse minério de ferro de dentro, né, tirava essa parte que é impura, deixava só minério de ferro e vendia, né, dava início aí ao processo, né, dava início à cadeia produtiva aí do ferro, certo? Pois bem, o rutilo ele fez parte da história das secas aqui das caatingas do Brasil, né? Você pergunta por que ele fez parte? Por conta disso. O sertanejo, ele é antes de tudo um forte, né? Como já dizia o Guimarães Rosa. Porque, meu povo, o solo do semiárido é um solo bastante pedregoso. Bastante pedregoso, certo? Muitas das vezes, né, a rocha matriz ela chega a aflorar na superfície. E o solo mesmo aqui do semiárido ele é raso, ou seja, é muito duro para cavar. Muito duro mesmo. E aí naquele tempo, 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás, as pessoas, né, para não morrer de fome,
elas se submetiam a cavar buracos ou procurar na beira de riacho essas pedrinhas para vender, né? Para não morrer de fome, né? Comprar um alimento, essa coisa toda. Então, é interessante a gente conhecer alguns aspectos, né, da vida aqui no sertão, que felizmente ficou para trás, né? Nas últimas décadas, sobretudo nos últimos 20 anos, uma série de ONGs, né, e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, elas têm se unido e formulado propostas, né, de políticas públicas inclusivas, né, que coloquem as pessoas do sertão, né, do sertão semiárido, né, que coloquem essas pessoas na pauta aí das ações do governo. E graças a essas ações, né, proporcionada aí por esse trabalho em equipe dessa sociedade civil organizada, né, e o poder público, né, aí você pode colocar o governo federal, estadual, sobretudo. Essa parceria, deixa eu passar aqui, pessoal. Essa parceria, ela deu muito certo. Ela deu muito certo. Entende? E aí você pergunta, mas por que deu certo? Porque no semiárido, né, como é sabido, as secas elas são recorrentes. E a gente tem ciclos de seca, ciclos longos, ciclos curtos, né, e a gente tem essas secas. No semiárido é comum nós termos seca, né? O incomum é termos chuva em abundância. Então, antigamente, né, quando se instalava uma seca, o caos e o drama social dos sertanejos vinha à tona, com mortes, né, com peregrinos, né, com pessoas migrando, com severinos e severinas migrando para Fortaleza, né, construção de campos de concentração, para concentrar essas pessoas que estavam fugindo das secas. E aí, né, fazendo açudes, né, as obras de emergência para empregar essas pessoas. Então este cenário ele ficou para trás. Hoje, graças a essas ações firmadas entre sociedade civil e governos, elas têm se refletido numa melhor qualidade de vida dos sertanejos, né, e sobretudo numa melhor preparação para lidarem com o fenômeno da seca, né? A segunda década do século 21, compreendendo aí os anos de 2011 até 2017, a gente teve oficialmente no semiárido brasileiro, em algumas áreas, logicamente, não foi em sua extensão total, a gente teve oficialmente a oficialização, né, do estado de seca, certo? Que é a deficiência hídrica, deficiência de água, ok? Deficiência pluviométrica. E aí nós tivemos 7 anos de seca e nós não vimos, né, aquelas calamidades anteriores se repetirem. Nós não vimos saques a comércios, nós não vimos pessoas saindo das propriedades aqui do semiárido e indo para a capital, e indo para as grandes cidades em busca de sobreviver, certo? Nós não tivemos isso. Nós não tivemos ações aí, ações ilegais, né, por parte das pessoas para sobreviver a essa situação de seca. E olha que foi um período bem longo, 2011, 2017, né? Aí quer dizer, a sociedade aqui do semiárido, ela tem aprendido a conviver com a seca. A história tem mostrado que, em vez de combater, é mais importante e mais valoroso, no longo prazo, aprender a se conviver, certo? O semiárido
como qualquer outra região, ele tem aí suas potencialidades e suas fragilidades, não é? E a água, por exemplo, como recurso vital à vida humana, ela é um recurso escasso e muito caro aqui no semiárido, né? Caro não é no sentido de financeiro, mas é caro no sentido de você ter ela em abundância na natureza, né? Na natureza semiárida, a água, ela é um recurso escasso. Aqui não falta água. Aqui tem água, né? A gente tem água, mas é em pouca quantidade. E se ela está em pouca quantidade, obviamente que ela fica escassa, né? A gente tem escassez dela natural, a gente tem escassez de armazenamento, né? As grandes obras que foram construídas aí anteriormente são reservatórios em propriedades particulares, né? Que inviabiliza a entrada das pessoas para consumir essa água, que caracterizou aí a indústria da seca, né? Pois bem, hoje em dia a sociedade aqui no semiárido, ela está muito mais bem preparada para lidar com o fenômeno da seca. Hoje em dia não precisa mais sair atrás de pedra rútil para você escapar da seca, né? Enfim, turma, essa era só uma reflexão, certo? Forte abraço aí para vocês. Curte o vídeo, ficou um pouco longo. Curte o vídeo, compartilha aí com a galera. E forte abraço, tamo junto.